Eu sou o Washington Tonsa. Uau! Eu sou o Washington Tonsa, sou o esposo da Ana Caroline, pai do Arthur, do Benjamin, e eu vim aqui para contar uma história de superação, com certeza. Ai, que Vocês coisa vão se linda. impactar com essa história, porque Então, começa. Começa, por favor. no ano de 2011, eu fui ao dentista fazer uma limpeza nos dentes e fazendo esse tratamento, o dentista, quando ele aplicou anestesia na minha gengiva, ele notou uma coisa diferente. Ele falou assim: a sua gengiva ficou roxa. Ele achou estranho. E ele passou. Fiz o procedimento, fui para minha casa e a minha gengiva não parava de sangrar. E ele já tinha achado estranho e ele pediu que eu fizesse um exame de sangue. Eu fui até uma clínica, fiz o exame de sangue, fiz esse exame de sangue. Passou uns dias, a menina me ligou e falou assim: Ô, Wash, você pode voltar aqui? Porque o seu exame deu alguma coisa alterada. Você pode voltar aqui? Eu falei, posso sim. Isso foi numa sexta-feira, eu estava na fila do banco e aí eu fiquei de voltar lá na próxima semana. Só que quando chegou essa sexta-feira, uma sexta-feira anterior, eu tinha tido febre. E acontecia só de sexta-feira. Aí aconteceu na sexta-feira passada e na próxima sexta eu tive febre de novo. E eu falei pra uma ex-namorada que eu tava, eu falei assim: é estranho, eu tô com febre de novo. Ela, vamos no médico. Eu falei, não, não vou no médico. Vou assistir primeiro o capítulo final da novela, que era a Passione. Noveleiro. Noveleiro. Antigamente, agora eu não sou mais. E assim que terminar, eu vou no médico. A gente foi. Acabou a novela, acabou o episódio, fui pro médico, pra Santa Casa de Santos. Cheguei lá, fiz o exame de sangue. O médico falou assim pra mim: você tem alguma religião? Eu falei, não, não tinha. Na época não tinha. Eu falei assim, não. Ele falou assim: você vai precisar tomar aquelas bolsas de sangue. Tem algum problema? Eu falei, não. Ele falou assim: o pessoal vai te levar ali na sala de medicação, de repouso, e você fica ali. E ali eu fiquei. Daqui a pouco entrou um enfermeiro, chegou pra mim e falou assim: faz tempo que você tem leucemia? Desse jeito. Desse jeito. Meu Deus. Eu não sabia, não tinha ideia do que ele tava falando. Não sabia. Eu falei, não, moço, eu não tenho isso aí não. Não, eu não tenho isso aí não. Ele, tá bom, aí saiu. Ele Saiu viu o que ele andando. fez. Ele fez besteira e ele saiu andando. E nisso foi numa sexta-feira. Resumindo, eu fiquei 45 dias internado, tratando dessa leucemia. E durante o processo do tratamento, eu chegava pro médico e falei pra ele assim: doutor, eu quero saber uma coisa, tem cura? Aí ele falou, tem. Falei assim: então eu vou ajudar o senhor a me curar, porque eu vou fazer tudo que o senhor precisar, tá bom? Ele, tá bom, Washington, já vai ajudar bastante. E foi passando-se os dias, foi passando, eles davam os remédios, só que tava com um problema que essa febre de vez em quando voltava. E não era normal, né? E eles não, claro, não era normal, né? Mas eles não estavam tratando de uma coisa, mas a febre era uma coisa estranha. E essa febre continuava. Nisso, quando o dentista falou, ele tinha falado assim, ó, tem alguma coisa errada em relação ao seu sangue, porque era para não ter ficado roxo e esse sangramento é para estancar. E não estava estancando. Então ele achou alguma coisa errada. Aí eu fiz os exames e o meu exame, eu tava com 40 mil plaquetas. E o mínimo é 130 mil. E eu andava muito de moto. Então o médico falou assim: ó, você poderia desmaiar em cima da moto e morrer. Morrer. Meu Deus. Pilotando a moto, ninguém nem ia saber por que você morreu. Ia achar que era um acidente. E aí eu fui pro médico. E aí foi passando-se os dias, foi fazendo tratamento, fazendo um monte de exame. Dia sim, dia não, tirava sangue. Aí, quimioterapia. Chegou, ó, você vai ter que fazer quimioterapia. Nós estamos vendo ainda se você vai precisar fazer transplante de medula. E aí eu não tinha nenhuma religião, como eu falei, né? Muita gente foi lá na sala lá no Enfermaria. meu quarto, né? Aham. Rezaram, oraram. Teve um senhor lá que era da uma religião, eu jurei, ele ficou lá com a mão assim, pondo as mãos sobre mim, eu não entendia nada, e de vez em quando eu abria o olho, que ele ficava um tempão lá, e
aconteceu de que eu falei pro médico desse jeito, falei assim, ó, se tem cura, eu vou ajudar. Aí ele falou assim, Washington, você vai ter que fazer a quimioterapia, que vai ser a sua cura, tá bom? Tá bom. Foi passando a quimioterapia, eu falei assim, vai cair meu cabelo? Aí ele falou, vai. Eu falei assim, então eu não posso cortar já? Porque eu não quero ver cair. E eu quero cortar já. Aí foram lá, rasparam meu cabelo. E durante esse processo dessa internação, né? Deu trombose nas minhas 2 pernas. Meu Deus. Aí eu fiquei mais internado ainda devido à leucemia, né? Sim. Mas também teve a questão da trombose. E aí eu tive que curar da trombose, de tomar injeção na barriga. Foi um processo assim, durante a internação, além de você ter você renovar a sua mente, né? Você saber se você tem um câncer. Porque até então, quando falava que você tem uma leucemia, eu não tinha Não ideia do que entendeu era. também. Era. Aí quando falaram pra mim assim, ó, isso é um câncer, aí aquele negócio abala, porque é uma palavra muito forte, né? Sim. Esse câncer. O leucemia, até então, eu tava levando numa boa, mas quando falaram que era um câncer, aí começaram um monte de pesquisaram ali. Falei, gente, o médico falou que tem cura, vamos ver o que ele vai fazer. Aqui nós estamos na Santa Casa de Santos, né, que tem ótimos médicos, e foi passando. E passaram-se os dias, eles trataram da leucemia, trataram da trombose e falou assim, ó, agora você vai pra casa, só que você vai ter que continuar tomando remédio, você vai ter que continuar vindo fazer quimioterapia, tudo bem? Pra mim tá tudo ótimo. E que eu falo assim, que foi uma coisa assim, totalmente de Deus, porque eu ia fazer quimioterapia de moto. Meu Deus, gente. Eu tinha uma moto, e não era uma motinha, eu tinha uma CB300, era uma moto potente, e eu ia fazer Washington. quimioterapia de moto. E as enfermeiras falavam assim, você tá de moto? Eu tô. Se alguém que tá querendo a palavra, aí até eu ia falar, nossa, é bem ousada. Mas É. alguém que... Nem tinha palavra ainda. Então, e aí que é interessante, porque eu não tinha essa revelação da palavra, mas eu acreditava que Deus podia me curar. Uau. De uma forma ou de outra, não sendo um cristão, não sendo católico, não, nada, mas eu sabia que Deus podia me curar. Porque teve um dia que eu tava dormindo, eu fechei meu olho, sabe aquele negócio, aquele ambiente ruim dentro daquele quarto. Uhum. E eu não conseguia dormir. E eu via algumas coisas assim, eu sabia que tinha alguma coisa estranha ali, mas eu não entendia o que era. E eu comecei a rezar. Ah, Eu falei assim, peraí, esse negócio aqui tá coisa errada. Eu não vou morrer, esse negócio vai ter que ir embora. Eu vou rezar, vai dar tudo certo. E eu rezei, crendo, e aquele negócio foi embora e eu dormi. Uau. tá. Então, quando fala que não tinha religião, você não exercia nenhuma religião. nada. Você acreditava Acreditava que em Deus Deus, podia. acreditava Tá suficiente. Que Deus É era o suficiente. É o suficiente. Não, é aquela questão que a palavra fala, né? Quando você realmente crê com o coração, as coisas acontecem, É. né? E todas as pessoas que iam lá, que nem esse senhor lá que era da religião Jurei, eu acreditava que ele estava fazendo uma coisa boa, porque ninguém se dispõe a ir num quarto de hospital à toa. Então, Sim. ele, da crença dele, da crença fé dele. dele lá, ele trouxe uma energia positiva que ele trazia pra mim, né? Então eu acreditava naquilo, então eu sabia que coisas boas estavam vindo pra mim. E eu não me entreguei em nenhum momento. Isso. Esse? Isso é tão legal, Washington, a gente Esse é chato. você falar isso, porque a gente teve um episódio anterior, né, Lu, e a gente comentou exatamente sobre isso com a outra pessoa, e a gente falou, a forma que você se posiciona quando você recebe um diagnóstico, pode ser de Vai doença, ficar. de qualquer coisa, mas vai resolver, vai direcionar tudo que você vai passar. Dos 50% da medicina pode fazer, e os outros 50%, se você não tiver um coração, uma mente, deixar entender que aquele negócio vai te ajudar, vai te curar, se você se entregar para aquela doença, você vai se entregar mesmo, você vai nela. Porque eu falava pro médico, falava assim, ó, tem cura? Tem. E conforme você vai ficando internado, vai ficando exposto àquela monte de medicação, as suas veias vão sumindo. É. Você não consegue pegar veia, você não pega veia em lugar nenhum, na mão, já pegaram veia em mim aqui no braço e estourou. Estourou, aí começou a vir um monte de sangue, porque eu tomava sangue, aí ficava aquele monte de sangue no músculo, doía muito. E eu chorava, não é que chorava, eu saía lágrima do meu olho, porque doía muito, Dói. toda vez É isso me mesmo. espetava. Aí chegou o médico e falou assim, ó, você quer colocar um Catéter. catéter? Falei, põe, não sabia o que era.
Põe. Se eu soubesse que esse catéter funcionava tanto como funcionava, eu já tinha colocado no primeiro dia. Porque eu falava, não, porque depois parou meu sofrimento. Isso mesmo. Porque eu sofria muito. Eu chegava com aquele catéter, colocava a medicação lá, ia embora rapidinho. Então eu não sofri tanto. Mas aí a médica falou assim, que foi... Gente, eu não sei o rosto da médica que colocou o catéter em mim. Porque ela falou pra mim assim, Washington, eu vou te ajudar. Eu falei, só que eu preciso que você me ajude. Eu falei, como que eu preciso fazer? Ela falou assim, você vira pra lá e fique quieto. Só. Eu falei assim, então eu vou te ajudar. Ela chegou do meu lado, eu virei meu rosto pra lá, não a vi mais. Ela colocou, falou assim, Washington, parabéns, fica desse jeito aí, parabéns, você me ajudou bastante. Colocou, ela foi embora. Eu nem sei quem é a médica, mas ela colocou o negócio que me ajudou muito. Sim. Então, aquele sofrimento horrível. daquelas agulhas, tudo foi embora. E aí foi se passando os dias, aí quando apareceu o negócio da trombose, você vai tomar uma injeção na barriga. Ah, meu Deus, uma injeção na barriga. Aí eu olhava aquelas meninas entrando com aquelas seringa grande e falava assim, a menina assim já tinha um tempo lá no quarto, já tinha até amizade com as meninas. Chamava a menina Jéssica, essa aí é a injeção na barriga, ela brincou comigo, falou assim, olha aqui, ó, eu vi uma injeção muito grande. Eu falei, não, você vai enfiar isso na minha barriga, não. Não, vou sim. Aí brincou, mas não era um cliquezinho, e aí, só que incomodava. Era Sim. ruim, nada agradável. Sim. Só passou o tempo, que nem eu falei, eu tava indo pra fazer quimioterapia de moto. Porque eu sabia que Deus ia me curar. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu conheci a Igreja Amor e Vida. Uau. Comecei a ir pra igreja, através da minha esposa, da Carol, nós fomos visitar um cliente, ele era pastor, e aí ele chamou a gente, nós fomos, e eu gostei da igreja. Eu falei pra ela assim, eu vou voltar aqui no domingo, porque nós somos numa quinta, eu quero voltar. Ela, é sério? Eu falei, é. E aí foi. Já se fazem 10 anos Uau. de igreja.